a experiência do The Voice foi muito isso, assim, eu não me inscrevi, as pessoas não sabem disso. Sempre tem uma cota em cada programa que eles escolhem, quando tá mais próximo, depois de toda a seleção, algumas pessoas que eles estão mapeando no radar deles lá. E eu não me inscrevi, assim, eu não fui lá. Jamais, não tem zero no meu plano, assim, isso não tava no meu radar de trabalho, nada, assim. Recebeu uma ligação? Foi um e-mail, na verdade. E aí é coincidência E tu acreditou no e-mail? Tu olhou assim e disse, rapaz... Eu já tinha recebido e-mails semelhantes, assim, de outros trabalhos lá, e eu sabia que era um e-mail sério. Confiável, não era uma pegadinha, né? Não, mas Ô, na Globo, verdade... você não quer me mandar um e-mail assim, me convidando pro BBB, não? Não, Alguma coisa é dessas assim, coincidências, assim, fantástico. cada pessoa acredita no que for, mas foi exatamente na mesma semana, assim, da sessão que eu entendi que eu tinha uma coisa mal resolvida com essa coisa do canto, assim. E aí chega esse negócio, parabéns, estamos lhe convidando para se inscrever, e eles não mandam assim, você tem interesse, eles já mandam como quem você tá dentro, assim, o assunto é sempre assim, seja muito bem-vindo. E aí eu me lembro que na hora, eu cheio de coisa, assim, eu respondi, sei lá, gente, foi um engano, não me inscrevi, escrevi, eu não sou cantor, e mandei. Aí depois que eu mandei, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Caramba, que onda. Se isso não foi um sinal, eu escrevi no outro dia, assim, gente, desculpa, segue. tá de pé. Invadiram meu e-mail, não era eu. Falei a verdade, tá de pé, a pessoa, tá, eu disse, tá, então eu vou... E aí tem uma coisa também, quando a gente vai se sabotando, eu fiz todo o processo, assim, esperando a hora que não ia dar certo, porque eu conheço muita gente que sonha muito em ir para um programa desse, e que se inscreve há muitos anos e não consegue, porque é dificílimo. E que não é uma questão de talento, assim. Eu na Globo. Não é uma questão de talento, assim. Não é mesmo, assim. Eu tô sendo bem sincero. E eu sabia que não ia rolar. Pra mim era meio que isso, assim. Não, eu tô rindo, é porque eu fiz um estágio, assim, na Globo. Quando eu trabalhei, assim, o meu processo foi exatamente assim. Eram fases enormes. E eu ia passando e eu virava pra Diego e falava... Eu chegava em casa e falava... Eu não passei nessa fase. Não. Então assim, muita gente que Aí eu chegava conheço... na próxima e eu falava, eu não vou passar nessa fase. E eu ia passando. E, tipo, eram várias pessoas. E Isso. passou uma pessoa e fui eu que passei. Que e aí massa. eu fiquei, tipo, meu Deus. Várias pessoas que eu conheço Eu que conheço esse queriam sentimento. muito, assim, que Sim. estavam no plano de carreira, não conseguia. Então, eu, sendo bem sincero, eu fui fazendo mais pra encarar isso como uma parte da terapia. Tu já assim. entrou direto ou tu foi pra uma etapa final? Tipo, foi Ah, direto pra audições às cegas ou não? A etapa final é aquela audição lá. Aí me conta uma coisa. Aí tem uma coisa curiosa que eu nunca tinha assistido um The Voice. Nenhum episódio pra dizer assim, eu sei como é. Então, e eu também não estudei. É meio responsável, mas eu não estudei. Porque foi tudo muito corrido. Foi uma coisa assim. Quem já tinha se inscrito, normal, sabia desde, sei lá, o negócio começava em setembro, sabia desde março. Eu fui muito em cima. Foi uma coisa assim, faltando um mês, sei lá. Foi muito próximo. E eu tava com trabalhos em andamento, né? Do baile, filmagem de uma série de coisas. Do estesia também. Então, eu não tive tempo, assim, sendo bem sincero. E como eu tava numa dessa de... Era muito menos pelo resultado e muito mais de eu me colocar nesse lugar de me provocar, me entender. Eu fui levando até uma hora que, sendo bem sincero, parece leviano dizer, até uma hora que era ali as cadeiras. E que é tão doido, e eu não conhecia o programa, que na época, quem acompanhou o Thiago Life, ele apresenta ainda o primeiro programa. A Luciana Segue é com ele. É a última coisa que ele faz antes de sair da Globo. E tem uma coisa curiosa, que ele ficava numa coxinha assim do lado. E ele entendeu, ele percebeu uma hora que eu não fazia a menor ideia, assim. Do que tava acontecendo. Porque quando termina, tem uma coisa curiosa que é assim, é muita gente ali, né, pra fazer e TV, né, tudo é pra ontem. E era de um lado aqui o diretor de palco e de outro a pessoa que dirige lá. E normalmente era assim, você canta a música em 1 minuto, 1 minuto e meio ali, e 2 minutinhos pros comentários, gira o palco outra pessoa. E não sei por qual motivo, eu fiquei conversando, e foi conversando muito com os técnicos, e eu entendendo assim, de uma pessoa aqui dizendo, segue, conversa, e eu fiquei, sei lá, uns 25 minutos lá, depois que canta, conversando. E aí uma hora, tinha que escolher, eu não sabia, era nesse grau, eu não sabia que eu tinha que escolher era assim, nesse grau. E aí Thiago Live, ele percebe isso, e aí ele começa a rir muito, assim, que ele entendeu, e aí ele olhou pra mim e fez, escolhe alguém.
Ele entendeu muito. E Vamos aí mostrar o videozinho que a gente eu trouxe. entendi, né? Seu terceiro vídeo foi? Eu tô chocada com Foi, eu não essa história. sabia, não Tu sabia. é o Pedro Scooby do BBB no The Voice, cara. Eu não vou pegar a referência, mas Tô chocado, mas a galera vai pegar, fique tranquilo. Meu diretor mostra a apresentação dele nas Nações das Cegas. Aumenta o som aí. O pessoal que ainda não viu. Parece com não morrer, é igual a não se esquecer, que a vida aqui tem razão. Mas repare não, que enquanto engoma calça eu vou lhe contar uma história bem curtinha, fácil de cantar. Porque cantar parece com não morrer, é igual Ó, homem. a não Vai, se filhinho. esquecer, que a vida aqui tem razão. Aí, foi um pedaço, né? curioso, eu nunca tinha visto. Nunca tinha assistido. Você tá brincando. Falando sério, eu nunca tinha assistido. Depois. Eu nunca vi as apresentações. É mesmo, é a primeira vez que tu vê. Primeira vez. Eu tô impressionada com É a esse primeira relato. vez. Tem Tá tanta vendo? coisa aí que não faz ideia. Eu errei muito aí. A venda que eu lembro disso. Errei. Disseram que ia ser uma coisa e foi outra. Ia ter um metrônomo, não teve. Ia ter uma contagem. E como tu escolheu essa música? Como tu chegou nela? Ah, tinha isso. Você tinha que dizer uma lista, sei lá, de 20 músicas, 50 músicas, uma coisa assim. E todas que eu disse não eram liberadas. Muita gente não sabe, mas é um programa conectado com o mercado fonográfico. Então, se você quer cantar tal música, se não for nesse caso aí da Universal e da Som Livre, tem que pedir uma autorização, a gravadora, etc. Algumas não podem. E nenhuma das músicas que eu tinha escolhido podia. Essa foi, sei lá, uma da penúltima, uma coisa assim. Sei lá, de 20 músicas, essa era 18, 19, uma coisa assim. Eu não lembro com calma, assim, mas eram muitas músicas e essa não pode. Essa não pode, essa pode. Eu nem sabia a letra, assim, direito. Me lembro. Eu fui botando, assim, coisas que eu tinha ouvido na semana, assim. E tinha cantado isso no Estesia também. A gente tinha uma versão no show que não tem nada a ver com essa versão. É uma coisa bem mais agitada. Mas é loucura, assim. Zero planejamento, assim, nesse sentido. Que loucura, eu tô... Sabe uma coisa curiosa aí? Eu não sabia nessa hora que os técnicos estavam ali. Eu acho que é uma estratégia, né? Eles falam que às vezes as pessoas ficam muito nervosas. E aí eles dizem pra algumas pessoas assim, ó, vai fazer um teste, entra aqui, vamos fazer uma passagem, tudo. Aí já tá valendo. Essa hora aí desse vídeo, eu não sabia que tinha cadeira. Então eu tô cantando assim, num grau de estamos passando aqui e tal. Embora tudo tá valendo, né? Só que em TV tem muito essa coisa de ensaio, tudo já é valendo. Porque não pode, uma coisa que... Isso não é ao vivo, né? Mas como eles preparam todo o programa pra ser ao vivo... Toda imagem vale. Tudo tem que ser assim, do jeito que é. Pra você ter uma ideia, assim, você não pode mudar a sandália que você ensaiou. Você ensaiava com absolutamente tudo igual. Então eu não sabia, assim. E também, olhando daqui, antes eu tinha mais receio de falar, mas hoje em dia eu acho mais tranquilo. Foi tão confuso esse período, assim, pra mim. Acho que isso é o dia do meu aniversário, se eu não me engano. É uma coisa assim, foi um caos, foi um caos. Eu saí de Recife num dia, cheguei lá. E tinha um problema também que isso já foi uma barreira pra mim, a questão do repertório. Porque de repente eu me senti muito à margem, assim, marginalizado do ponto de vista que todo o repertório que eu me sinto à vontade de cantar, ele não cabe nesse ponto de vista comercial. Às vezes parece meio dramático falar, mas nesse momento não cabia. E aí é louco, porque outras pessoas no programa pediam algumas músicas e podiam. E aí o povo às vezes diz, mas fulano não cantou essa música, por que tu não cantou? E aí assim, cada semana é um pedido. Não é uma coisa assim, você pede de uma vez. Então pedia na mesma semana, às vezes por várias questões mais complexas da indústria fonográfica. Naquela semana poderia cantar essa música ou não poderia. Então tem muito isso. Tipo Juliano, que é muito meu amigo, assim, ele cantou um samba, acho que é de Arlindo Cruz, que eu tinha pedido também e não tinha passado pra mim, e ele pediu na semana seguinte. Então é uma dinâmica muito curiosa. É um mundo de bastidor ali muito diferente do que as pessoas E aí é muito louco, porque assim, tinha muita gente que tava lá, que já se inscrevia há 5 anos, 8 anos, 7 anos, e que conhecia tudo, assim. Conhecia quem eram as pessoas, conhecia as dinâmicas. Tu não sabia nem se tava na Globo, no SBT, na Record. Não, na Globo eu sabia. Mas eu tava Tô impressionado voando, que eu tava assim, foi voando muito... E era muito louco pra mim, porque assim, eu sou muito controlador. Muito, assim, eu quero controlar tudo. Mas, assim, eu encarei de um ponto de vista terapêutico nesse sentido, que era fazer as coisas um pouco menos relaxado, assim, mais tranquilo. Eu fui, assim, quase irresponsável do grau de relaxamento. Assim, coisas loucas, tipo,
Pavão Misterioso, eu não sei a letra do Pavão Misterioso. Eu amo a música, sei tocar, mas tipo, eu sou muito mais instrumentista. Eu não sei a letra, assim, e também foi decidido tão em cima, eu tava com um pedaço de papel, assim, 10 minutos antes de entrar, memorizando, assim, porque eu não sei. Então tiveram coisas que foi realmente, isso eu me sinto muito orgulhoso de ter mergulhado numa coisa completamente cego, assim, e viver só por viver mesmo, assim. Então, isso que às vezes parece um clichê, que o povo diz, ter chegado aqui já foi lindo, mas realmente é assim, é uma experiência tão pessoal e tão intensa, e a Globo é um canhão absurdo, assim, né, de alcance, de você, tipo, entra lá num dia, aparece na televisão, no outro dia você não consegue comprar pão direito, porque o povo vai tirar foto. Tem gente que gosta muito disso, assim, e procura isso. Não tava no meu radar, assim, não era uma coisa que eu tava buscando, mas eu até um certo ponto encarei com essa ideia da terapia mesmo, assim, de ir até onde é. Que coisa maravilhosa. Eu ainda tô assim, sem reação de tudo que ele descreveu Não, aqui. Tem é porque tanta coisa. Parecia que você chegou lá, perguntas. botou o programa debaixo do braço, já Poxa, sabia bicho. tudo, o roteiro todo, e disse assim, eu vou ali pegar aquele Não. negócio ali. É porque você me pareceu um personagem muito pronto pro The Voice, na verdade. É porque Não, você tinha cara de campeão desde a primeira Não, ele foi passagem. campeão, e só a minha opinião importa. Se É. ele não ganhou, o problema é de quem não deu o Isso título é pra ele. curioso, né? Porque vocês trabalham com comunicação, essa coisa das personas, né? Tudo. Pra mim, uma hora ficou muito conflituoso, porque no mundo normal eu teria estudado uma persona minha pra ir fazer. E aí era mais tranquilo. Mas chegou uma hora, quando eu entendi mesmo, assim, já lá do meio pro fim, que a persona era eu mesmo, bateu uma coisa muito louca, assim, que era você estar exposto no grau mais aberto possível, o que também foi muito libertador, porque muitas coisas que a gente se sabota ou se bloqueia de não fazer, é muito pensando nos outros, ou em quem a gente quer aprovação ou não, e chegou uma hora que, bicho, por exemplo, hoje eu tenho uma relação com o erro, do ponto de vista de execução, de cantar ou de tocar, completamente diferente. Hoje em dia eu amo errar, porque assim, eu errei, tipo assim, todas as minhas apresentações, eu errei várias coisas, letra, a hora de entrar, do ponto de vista técnico, eu errei várias coisas, inclusive eu aceitava, nunca me chateei com as análises e as críticas que as pessoas faziam, porque do ponto de vista técnico estavam corretas. Errou isso e fulano não errou, e ele passou e não passou. Como eu também estava muito bem resolvido de saber que, tipo, música e arte é um outro tipo, e comunicação acontece em várias camadas, que não é só a técnica, né? E hoje em dia, pra mim, eu sempre faço isso. Por exemplo, eu tô numa temporada no Teatro Hermilo. É um teatro pequeno, assim, em relação à televisão. E eu sempre penso assim, bicho, eu errei pra milhões de pessoas, não vou errar aqui. Então, bem mais tranquilo, assim, com isso, de perceber que não é que as pessoas iriam me julgar, era de quem eu esperava aceitação, ou porque é que eu tinha medo de errar. Às vezes você erra e sim, errei. E aí, qual é o problema? E aí, de onde parte a escolha do técnico? Nessa pressão toda, né? É louco, vice, porque assim... Tu sabia quem tava lá, pelo menos, né? Eu não sabia nem quem era os... Tu reconheceu, assim, né? Eu acho que ali Rapaz, é o eu chamei Lulu. aquele rapaz de cabelo Não, branco ali, isso ó. aí eu sabia. Mas eu, É por o exemplo, Lulu eu não ali. sabia que o teló não ia estar nas cadeiras, né? Que ia estar fora, enfim. Mas isso aí também foi uma novidade da edição. Eu, na minha cabeça, se você me perguntasse antes, eu escolheria, se eu soubesse escolher, eu achei que eu ia ficar com o Carlinhos Brown. Por uma série de coisas, afinidade de pesquisa, conheço a obra dele. A gente já fez algumas coisas em comuns, assim, com grupos. Mas tem uma coisa que é, como eu já entrei nesse processo de tentar ser menos controlador, menos planejador e mergulhar mais, ouvir mais a intuição, as coisas, eu esperei todo mundo falar. E uma coisa que não aparece na edição, mas eu tive uma discussão inicialmente muito tensa com o Lu Santos, assim, muito, porque ele virou e disse, eu só virei, foi assim que eu entendi, né? Porque eu já achei você estranho. Aí eu até brinco, eu disse, tu é tão normalzinho mesmo. Foi mesmo, juiz. Todo mundo ficou assim, meu Deus, é doido, né? Eu disse, mas eu me senti meio desrespeitado, assim, da forma. Depois eu entendi que não foi de jeito nenhum, assim, realmente foi muito massa, assim, dele. Eu que tava muito na defensiva, sabe? Mas ele virou assim, virei porque achei estranho. Aí eu fiquei nessa curiosidade, se ele virou porque era estranho ou se a estranheza provocou alguma coisa nele. E aí a gente foi, nessa hora, como é TV, eu entendi e me agarrei nessa persona ali que eu disse, eu preciso ser lembrado de alguma coisa aqui. Então eu fiquei numa postura de, eu vou bater nele, bater, passei, aquele que brigou com o Santos. A minha ideia na hora era essa. E aí eu fui, conflitei. E certo aqui, não. Quando eu entendi, tem que escolher. Vou esperar ele terminar de falar e vou ficar com o Carlinhos Brown. Porque todo mundo virou e tal. E aí,
quando ele falou a última fala dele, assim, que foi uma fala muito longa, foi um negócio muito doido, assim, mexeu muito comigo. Porque naquela hora eu entendi que ele realmente tinha entendido o meu grau de desconforto ali, como eu tinha me jogado ali numa coisa que eu tava completamente desconfortável. E quando ele falou na hora, eu mudei de ideia ali, assim, na hora. Sem nenhum... Que lindo. Que assim, E ele deve ter ficado meio surpreso, né? Ele ficou meio... Também não achava, assim, que eu escolhi. Foi massa, assim, eu tô falando isso, mas foi uma pessoa maravilhosa, assim, a gente ainda troca mensagem, assim, uma pessoa incrível. E que tem uma trajetória maravilhosa também, assim, e foi muito curioso. Mas eu mudei na hora, assim, decidi na hora, assim, quando ele falou essa Tudo última foi na coisa. hora, né? Tudo tu veio ali. A maioria das sim. coisas foi. Mas isso mexeu muito, porque quando a gente é Impressionante. controlador, a gente vive muito pouco no presente das coisas, né? Tá sempre querendo antecipar, ou adivinhar, ou controlar o que vem. E ali, tipo, era essa coisa de... Me ajudou muito no ao vivo, por exemplo. De, ficou nervoso, tem esse bicho. Tem uma coisa que as pessoas não entendem, assim. Fazer, tipo, isso da Globo, era, pra mim, né? Era muito mais fácil ficar calmo, porque, assim, é uma equipe tão gigante. E tem tanta gente tão competente pra fazer tudo. E eu não tô acostumado a esse lugar de vá lá e só cante. Tipo assim, os trabalhos que eu tenho, assim, a minha realidade, eu acordo, sei lá, o show é 10 da noite, eu acordo 5 da manhã, porque eu tenho que ir montar, eu tenho que fazer uma série, eu carrego as coisas, enfim. Como é? Só tem que pegar esse microfone aqui e cantar, é? Eu me estranhava, assim, eu ficava assim, tem uma vassoura, vai varrer um palco aqui, né? E aí, isso me tranquilizava muito mais, assim, muito, assim, saber que era só dormir, comer, nem os pratos eu lavava, porque era no hotel, assim, ir lá e cantar, menino, isso era maravilhoso, assim. Então, no ao vivo, esse processo me ajudou a tá muito presente, assim. E o que rolar acontecia, assim. Foi meio que isso, assim.